meu nome é Danilo. Olá, meu nome é Thiago. E esse é o programa Escola da Graça. Escola da Graça. E para começar, você viu que a crise continua, né? Continua, eu vi, passou no Jornal Nacional, acho que o dólar tá... Não, tô falando da lição, rapaz. É verdade, a crise continua. Aliás, quando que vai parar esse negócio aqui, hein, meu? Olha, já estamos na metade da lição, hoje é a lição 7 e só vem crise. Só vem crise. E vamos falar agora, mas pelo menos... na segunda parte da lição, pode ficar tranquilo que vai ter muito mais crise. Isso que é complicado. Porque o livro de Jeremias é só crise. É só crise. É só crise. E você vê, né, também é só crise, mas também é só alerta de Deus, né? Deus levando, mostrando pro povo e o povo indo atrás. Imagina se o povo tivesse se convertido dos caminhos, né? O livro de Jeremias seria outro. Ia ser só alegria. E o nosso vídeo também seria outro. E aí não ia nem ter vídeo, né? Exatamente. Deus já ter voltado, já tá tudo certo, já tá no céu. Sim. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não, mas é crise. É crise atrás de crise. Só que a gente vendo essas coisas lá do passado, tal, a gente vendo como o povo lidou com a crise, a gente olha para eles, a gente olha de cima, né? Ah, olha, com certeza. A gente olha de cima e fala, que absurdo, que né? Isso? Sabe? A gente olha assim, balança a cabecinha. Via a nuvem, o Deus de dia cobria eles com a nuvem, à noite era o fogo no deserto e o povo se corromper daquele jeito. Absurdo, né? Eles tinham Deus deu tantas provas, né, da existência dele, tantas provas que ele era o Deus poderoso, estava com ele e o povo ainda, né? Recusou. Não aceita. E onde já se viu Pedro negar Cristo? Estava do lado de Cristo, ali negou a Cristo. E Judas, pior, Judas. Então. Nossa, e a gente olha, a gente balança a cabeça, sabe assim? Atitude de reprovação. Sim. Fala, que absurdo isso, né? A gente começa a julgar. E a gente começa a achar que no lugar deles a gente faria diferente. Exatamente. Será mesmo que faríamos diferente? A gente olha para a vida do outro e acha que, se fosse eu ali, eu não faria aquilo. Exatamente. Né? Mas por que Deus deixou essas coisas escritas na Bíblia se a gente não ia fazer igual? Acho que tem um se versículo realmente aí. A gente não fosse fazer igual, por que Deus escreveu pra gente? Se está escrito na Bíblia, porque é algo relevante pra gente. Não é simplesmente para constar na história que isso ocorreu. Não é só pra gente olhar e falar que é absurdo. Exatamente. É pra quê? É servir de alerta pra gente. De aprendizado. Lá em 1 Coríntios 10, 11, explica o porquê, Danilo. O porquê disso. Por que essas coisas estão escritas na Bíblia? Por quê, cara? Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Danilo, e se essas coisas foram escritas para quem viver no final dos tempos, foi escrito para mim e para você. Isso. E para quem está nos ouvindo. Ouvindo e vendo. Isso é para mim, isso é para você e é para você que está aí nos acompanhando também. Esta é a mensagem. Se eles passaram por isso e está na Bíblia, aqui em 1 Coríntios fala que isso serve de exemplo, serve de alerta para mim e para você. Ou seja, não é simplesmente não é pra gente ficar julgando ou falando, se eu tivesse nessa situação, eu faria diferente. Às vezes o exemplo não é a negação de Cristo, não é entregando a Cristo, mas é você se recusar a falar de Cristo para as outras pessoas. E outra coisa, aqui na nossa época não tem esse negócio de ídolo de barro, né? Aqui a gente não tem ídolo e tal. Então assim, a gente tem que pegar qual é a essência daquilo que está escrito. O que os ídolos ali eram coisas que as pessoas adoravam, né? Coisas que as pessoas gastavam tempo, gastavam dinheiro ao invés de Deus. Colocava certo? no lugar de Deus. Sim, o que se coloca no lugar de Deus é um ídolo. E hoje, o que serve de ídolo pra gente? Pode ser um bem material, pode ser até mesmo pessoas. Pessoas, tempo. O tempo que a gente gasta com muitas outras coisas. Eu não tenho tempo para Deus, né? Então a gente às vezes julga as pessoas. Naquela época eu não ia adorar ídolo. Tá bom, tudo bem. Pode ser que aquelas pessoas hoje não iriam ficar na internet o dia inteiro. Pode ser que aquelas pessoas hoje não iam gastar tempo com outras coisas.
ao invés de Deus. Então assim, é que eles não podem mais julgar a gente porque eles não vivem mais aqui, entendeu? Eles não sabem, mas assim, eles poderiam olhar pra gente aqui, nossa, que absurdo o cara na internet, que absurdo o cara fazendo isso, gastando dinheiro com outra coisa. Naquela época a adoração era de ídolos. Hoje a adoração pode ser qualquer outro item que não tinha naquela época. Ídolo, mas o ídolo hoje leva outro nome, é isso. Né? Então assim, qual era o problema da crise deles? Simplesmente porque eles não tinham relacionamento. Esse trimestre inteiro a gente está falando sobre o quê? Relacionamento. Qual que é o motivo da crise? Sempre como o motivo da crise? Falta de relacionamento. Né? E eles se relacionavam com outras coisas que não era Deus. E é o mesmo problema nosso hoje. A gente às vezes fica olhando, julgando, sendo que fazemos as mesmas coisas. E eu fico nervoso com isso. E qual é a forma que a gente tem aí para corrigir esse problema? Danilo, o que a gente precisa fazer aqui, cara, é parar de sentar, sabe, no troninho. A gente parar de sentar na cadeira do juiz e parar de ficar julgando as pessoas, entender aquilo que cabe a gente. Porque a gente tem que entender o que aconteceu de errado lá e aplicar na nossa vida hoje para que não aconteça também conosco o que aconteceu com aquele povo. Tirar exemplos, né? Tirar exemplos, bons exemplos. E essa semana a gente vai entender que por mais que esse livro de Jeremias foi escrito há muito tempo atrás, nós vamos entender que ele é um livro, a mensagem dele é para hoje. Não, essa semana vocês não podem perder, porque a mensagem dessa semana é a mais atual possível. Nós vamos entender qual é a essência do cristianismo e por que Deus chamou você e eu. Que legal. Deus é demais, né? Demais. Há 590 anos antes de Cristo, ele escreveu algo super interessante, algo que é para hoje, cara. É para hoje. E para estudar essa semana a gente vai precisar seguir isso que falamos hoje, né? Tentar julgar menos e aplicar um pouquinho mais disso no que a gente pode desenvolver na nossa vida. É isso, então. Então, até amanhã. Um bom estudo para vocês. Até amanhã. Tchau.